Neste trabalho falaremos sobre a família na Idade Média. Na Idade Média, o conceito de família passa pela forte determinação e influência da Igreja. Ela era formada por um pai, uma mãe e seus filhos, ou também por todas as pessoas que viviam sobre o mesmo teto. Nessa época, a mesma tinha uma realidade mais moral e social, e menos sentimental. Com o cristianismo sendo reconhecido como religião oficial de praticamente todos os povos civilizados, o culto familiar deslocou-se para as capelas, deixando o páter de ser o seu sacerdote. A família perde parte de suas funções, eis que o culto não é mais celebrado pelo patriarca, como ocorria em tempos passados, mas cada um tinha uma função e nenhum poderia ser substituído. O casamento era combinado e negociado, não era visto como uma união de amor, e sim como um pacto entre duas famílias. Este era, sim, o resultado de interesses políticos e econômicos comuns, funcionando como uma aliança para assegurar a condição social e econômica. Ou também, já que o clima de guerras e insegurança predominava nessa época, era muito comum o casamento entre parentes próximos. O cristianismo transforma o casamento para os católicos num sacramento. A mesma se funda assim na união do homem e da mulher e nos filhos que naturalmente virão dessa união. Assim, um casal sem filhos era considerado inferior aos demais. Existia um livro de família que foi o antigo costume na Idade Média, que consistia num livro de narrativas do dia a dia da família, nascimentos, casamentos e mortes. O mesmo visava manter viva a memória das virtudes dos ancestrais nos descendentes. Nestes livros se reconstituíam a genealogia e a história das famílias. O sexo, dentro do casamento, tinha apenas duas finalidades: a satisfação do desejo masculino e a geração de filhos, razão pela qual as famílias eram muito numerosas. Naquela época, o casamento era arranjado de forma que a família do noivo pagava um dote ao pai da noiva como compra do poder paternal que o pai exercia sobre sua filha. Existiam também casos em que o pai da noiva cedia um dote ao noivo para que o casamento acontecesse. Caso a filha não se casasse, ela seria mandada para o convento. A família medieval vivia sobre o patriarcado. Essa principal característica era mostrada nos retratos, onde o homem era a figura de destaque e normalmente estava sentado e sua esposa se encontrava em pé ao seu lado. O pai de família tinha o dever de administrar e proteger aqueles que viviam debaixo do seu teto, sendo assim o guardião, o protetor e o mestre. Na Idade Média, a mulher, ao mesmo tempo em que era tida como culpada pelo pecado original, também era vista como forma de salvação e devoção. Considerava-se que a mulher era o pecado, a carne fraca. A Bíblia é clara ao dizer que elas são frágeis. Além disso, a inferioridade das mulheres era justificada pela Igreja como fonte de pecado e maldade, por serem descendentes de Eva. A partir do século XI, a maternidade e o papel da boa esposa passaram a ser exaltados. As filhas eram totalmente excluídas da sucessão quando contraíam matrimônio. Recebiam um dote constituído de bens que seriam administrados pelo marido. Não era bom uma mulher soubesse ler e escrever, a não ser que entrasse para a vida religiosa. Uma moça deveria saber fiar e bordar. A mulher era submissa ao homem, não só ao seu marido, mas seu pai, irmão e até mesmo sogro. Não importava o grau de parentesco entre eles, o homem era sempre... Na Idade Média, as crianças eram mantidas em casa até os 7 ou 9 anos. A partir daí, eram entregues a outra família, na condição de aprendizes, para realizarem serviços domésticos ou outras tarefas pesadas. Independentemente da classe social das famílias, todas enviavam suas crianças para as casas alheias, enquanto recebiam em suas casas crianças vindas de outras famílias. Era através do serviço doméstico que o mestre transmitia a uma criança, não seu filho, mas ao filho de outro homem, a bagagem de conhecimentos, a experiência prática e o valor humano que pudesse possuir. Até os 18 anos, eles moravam em outras casas. Já as meninas também eram trocadas entre as famílias para aprenderem a serem donas de casa até que casassem, por volta de 13 a 14 anos. As famílias não devolviam a afetividade pelas crianças e não havia preocupação. Porém, a partir do século IX, as regras do casamento e da família sofreram algumas mudanças por causa da Igreja. O filho mais velho era quem recebia a herança, agora, e devia seguir em uma ordem religiosa, fazer parte do clero ou simplesmente lidar com as armas. As filhas tinham que ser mandadas para mosteiros ou casar-se com homens ricos e o casamento entre parentes próximos e o adultério ficaria